Olá, queridos. Eu sou a estagiária Marcelara Vieira Mota. Eu sou aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o conhecido IFCE, do Polo EAD de Oroz. Hoje, nesse pequeno momento, nesse pequeno vídeo, nós iremos trabalhar sobre um assunto matemático que eu vejo ele assim como um conteúdo bastante importante para a aplicabilidade no dia a dia. Por mais que ele não esteja incluso em muitas literaturas, no caso em muitos livros, nós iremos falar sobre a matemática financeira. Quando eu estava no meu ensino médio, cursando meu ensino médio, eu tive uma professora que incluiu esse tópico, esse assunto, no nosso plano escolar, no nosso plano de estudo, justo por ela ver que seria importante dar essa introdução à educação financeira, que no caso, trabalhar sobre a matemática financeira. Então, vamos lá. Então, o que seria a matemática financeira? Eu acho que o nome por si só já direciona a gente para alguma coisa, né? Finanças lembra logo de quê? De dinheiro, de moeda, de real. Isso mesmo. Então, o que? A matemática financeira é uma das áreas da matemática que vai estudar a variação do dinheiro ao longo do tempo. Ela é muito utilizada em atividades financeiras do dia a dia, das mais simples às mais complexas, e por pessoas, compra em mercado, compra de casa, compra de sofá, compra de qualquer coisa, até grandes empresas fazendo transações de alguma coisa. Então vamos a uma aplicabilidade. Por exemplo, quando vai comprar uma casa, a pessoa possui um dinheiro numa poupança e ela precisa optar por pagar à vista ou financiado. Essa escolha ela vai ser feita com base no que vai ser mais vantajoso para a pessoa que vai comprar. No caso, aquela que vai ter a menor taxa de juros. No caso, né, o que é que a pessoa vai pagar menos. Enfim, esse cálculo ele só vai ser possível através da matemática financeira. O mesmo ocorre quando a gente vai comprar um celular, por exemplo. Se ele vai ser comprado à vista, se ele vai ser comprado no boleto, se ele vai ser comprado ou através do cartão de crédito. Então, tudo isso vai depender do que for mais, como é que eu posso dizer? Do que vai ser mais viável para o comprador, o que vai ter a menor taxa de juro, o que vai ter mais desconto, o que vai caber no bolso daquela pessoa. E tudo isso vai ser possível através da matemática, através dos cálculos financeiros. Por exemplo, no caso de uma empresa, a matemática financeira ela vai estar presente naquela empresa através de quê? Através das transações financeiras, recursos mais viáveis, lucro mensal, balanço, controle da folha de pagamento. Todos esses itens são fundamentais para a saúde financeira de uma organização, dependem de alguma forma da matemática financeira. Pensando nisso, compreender os cálculos básicos da matemática financeira e sua aplicabilidade pode facilitar e ajudar nessa educação financeira em muitos aspectos, desde as ações mais simples, como comprar um bem ou como avaliar o lucro de uma empresa. Antes de adentrarmos na questão em si da matemática financeira, da prática, vamos falar um pouco sobre como foi que surgiu, né? Toda essa história de matemática financeira. De onde foi que veio e toda essa questão. Mas não se sabe ao certo quando surgiu esse termo, esses estudos, porém seu desenvolvimento acompanha o desenvolvimento das civilizações. Quando se pensa lá nas antigas civilizações, desde lá do começo, eles já utilizavam a matemática para as atividades comerciais da época. Por exemplo, os sumérios, eles realizavam um empréstimo de sementes e o pagamento era feito com uma parte da colheita. No caso, era uma forma de um pagamento utilizando juros. Na época, não existia outra moeda de troca. As informações financeiras eram escritas em tábuas, com dados como escritas de vendas e notas promissórias. Então, o exemplo aí dessa imagem. O pictograma da mão, ele representa os produtos ao chegar. Os números, eles são representados pelas marcações triangulares, no caso, a escrita cuneiforme, que no caso eram as escritas dos suméricos, e as imagens finais indicam os itens em negociação, como no caso os grãos. Muitos anos depois,
Muitos livros sobre o assunto, produzidos no século XVII, foram redescobertos no período do Renascimento, como, por exemplo, a Aritmética de Treviso. Foi considerado o primeiro registro impresso da matemática financeira em 1478, quando apresentou aplicações e práticas do escambo. E o que seria o escambo? O escambo é uma permuta, é uma troca direta, seria uma transação, um contrato de uma troca de mercadorias, de serviço ou de bens entre duas pessoas, por exemplo, sem fazer uso de moeda. Bourdieu publicou em 1484 a Aritmética Comercial na Itália, que foi fundamental para o desenvolvimento da matemática financeira, por tratar de questões relacionadas ao comércio da época. Esse livro teve 17 edições de publicação, a última foi em 1557, e que mostrou toda a importância desse legado desde aquela época. Outro destaque também foi de Calandre, que ele desenvolveu uma forma aritmética reconhecida como a primeira com problemas ilustrados. E aí, com o desenvolvimento do comércio e a comercialização do ouro e da prata, muitos países eles começaram a criar suas moedas. Mas o que foi que aconteceu? Como cada localidade começou a criar sua própria moeda, começou a surgir os problemas entre os países, no caso, problemas comerciais, que só conseguiu ser solucionado quando surgiram os cambistas. E o que seriam esses cambistas? Os cambistas eles eram responsáveis pela troca e comercialização entre essas diferentes localidades que possuíam essas diferentes moedas, e com o tempo eles passaram a emprestar e guardar dinheiro, que foi de onde surgiu o termo banco, das instituições financeiras que a gente conhece atualmente, que faz justamente referência aos cambistas, que ficavam em bancos de madeira. Aí, de acordo com a evolução da economia e, consequentemente, da matemática financeira, permitiu que muitas situações consideradas impossíveis de serem resolvidas, hoje podem ser solucionadas por meio de técnicas e ferramentas específicas. Agora nós iremos citar alguns conceitos básicos da matemática financeira. No caso, termos que a gente encontra, é muito comum encontrarmos no dia a dia, e também nós vamos encontrar nas fórmulas que nós vamos utilizar já já. O capital, que no caso ele é o valor do dinheiro no momento atual, e este valor ele pode ser que veio através de um investimento, ou de uma dívida, ou de um empréstimo. Os juros é o quê? Eles representam os valores obtidos pela remuneração de um capital. Por exemplo, a remuneração que o cobrador ganha por ter concebido um empréstimo. Ele pode também ser obtido pelo retorno de uma aplicação, ou ainda pela diferença entre o valor à vista e a prazo em uma transação comercial. Taxa de juros é o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. Normalmente essa taxa ela está associada a um prazo, que pode ser, por exemplo, dia, por mês ou ao ano. E o montante, que ela corresponde ao valor futuro, ou seja, é o capital mais os juros acrescentados ao valor. Agora vamos partir para a prática, mão na massa, coisa que todo mundo gosta, e vamos começar com coisas bem básicas, bem simples, como, por exemplo, calcular a porcentagem. A porcentagem ela significa porcento, ou seja, uma determinada parte de cada 100 partes, como representa uma razão entre números, pode ser escrita de forma fracionada em fração ou como forma decimal, simbolizando ali por aqueles 30% ou igual a 30 sobre 100, que também é a mesma coisa, o 0,3, que no caso seria em forma decimal. Vamos agora um exemplo de porcentagem. Um cliente ele chega numa loja e um sapato está custando R$ 82. Só que se ele for pagar à vista, ele tem um desconto de 15%. Então, quanto é que ele vai pagar por esse sapato se ele for pagar à vista? No caso, se ele for pagar com esse desconto. Então, nós vamos pensar assim. Quanto é os 15% desses R$ 82, Então, vamos fazer assim. Quanto é os 15% dos R$ 82, Que é o valor total. Ele só vamos descobrir quanto é que vale esses 15% dentro desses 82.
Então, nós vamos fazer 82 vezes, aí nós transformamos essa porcentagem em valor decimal, que no caso vai ser 0,15. No caso, você divide o 15 por 100, que é o valor em fração, né? Aí o valor decimal é esse, e você multiplica. Multiplicando 82 vezes 0,15 vai dar 12,3. Então, de R$ 82,00, 15% vale 15% vale 12,3. Então, no caso, o cliente ele vai pagar 82, que é o valor total, menos o desconto de 15%, o cliente ele vai pagar R$ 69,70. Também pode ser feito através de a mesma coisa que meu pelos extremos. Vamos pensar que 82 vale 100%, que no caso 100% é a mesma coisa, transformando o valor decimal 1. E quanto é que vai valer os 15%, que no caso os 15% transformando em valor decimal vai ser 0,15. Quanto faz os meus pelos extremos, x é igual a 82, dá no mesmo, 82 vezes 0,15 é 12,3. E aí, aqui é só os 15%, quanto eles valem. Aí, quando a gente vai saber quanto o cliente vai pagar, a gente subtrai. E esse é o valor que o cliente vai pagar com desconto. Quando nós partimos para as fórmulas já escritas, nós encontramos o juros simples, que é um regime de capitalização simples. A correção ela é feita sobre o valor do capital inicial. Então, nós podemos calcular o juros simples de um determinado capital, no caso o C, que representa o capital, aplicado a uma determinada taxa de juros em um determinado período de tempo. Então, a fórmula seria J, que representa os juros, é igual a C vezes I vezes T. Esse T ele representa o tempo e também algumas fórmulas tem o N. O N também equivale a tempo em alguns lugares, em algumas fórmulas. Pode variar entre esse T e esse N. O valor pago ao final dessa aplicação, no caso, o valor que der nessa fórmula, deve ser dado pelo dinheiro aplicado mais ao valor dos juros e recebe o nome de montante. Então, o montante é dado pela expressão do M, que é igual a C mais J. Lembrando que a gente tem que prestar bastante atenção quando for calcular o juros simples, pois a taxa de juros ela tem que estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa de juros for por dia, o tempo também tem que estar por dia. Se for por mês, o tempo também tem que estar por mês. E assim, da mesma forma por ano. Se a unidade da taxa de juros estiver por ano, a porcentagem, então o tempo também tem que estar sendo representado por ano, certo? Então, gente, vamos lá para a aplicação, né? Para o exemplo. Vamos ler. Marta deseja aplicar R$6.000 em uma empresa que promete gerar lucros de 20% ao ano sob regime de juros simples. O contrato feito por Marta afirma que ela só pode tirar o dinheiro após 6 meses. Determine qual foi o rendimento de seu dinheiro, no final desse período. Então, vamos lá. Diz que Marta vai aplicar R$6.000. Então, começa com o capital, né? O valor lá do C da fórmula é de R$6.000. O I, que é a taxa de juros, é de 20% ao ano e o tempo é de 6 meses. Só que nós podemos observar que é uma diferençazinha quanto a unidade, né, de tempo da taxa e do tempo de aplicação, que um está em meses e a outra está em ano. Então, a gente transforma a da taxa em anos, que a gente vai utilizar aqui esse 0,016 ao mês, junto com esse tempo de 6 meses, para aplicar na fórmula. Então, fica como? Substituindo na fórmula, né? Fica os juros igual a 6.000, referente ao capital, 0,16, que foi aqueles 20% ao ano que a gente transformou por meses,
e os 6 meses que dá lá na questão. Multiplicando, dá esse valor, resultando em R$ 576, retirar o final desses 6 meses. Então, no caso, o montante dela, o resultado final, juntando com o seu capital e os juros, vai ser de R$ 6.576.